Oi, pessoal! A novidade que temos aí essa semana, mais precisamente a partir do dia 31 de outubro, foi a redução da taxa básica de juros, a taxa Selic, ao patamar histórico de 5% ao ano. E aí eu trago aqui para vocês como isso vai se refletir nos investimentos pessoais de cada um e no crescimento da economia brasileira. Eu tenho criticado muito essa questão da taxa Selic pelo fato de os bancos não estarem repassando esses valores ao consumidor, né? Esses valores muito gradualmente estão sendo repassados e aí, consequentemente, não tem se visto o crescimento exponencial almejado para a economia brasileira. Por outro lado, né, e pela outra mão, nós temos o seguinte: quando a taxa Selic cai, os títulos da dívida pública brasileiros ficam menos atraentes para os investidores externos. E aí o que eles vão fazer? Certamente eles vão buscar ou títulos mais seguros que os brasileiros, ou títulos que ofereçam uma taxa de rentabilidade mais elevada. Então, nessa outra via, o país perde um pouco também. Mas aí nós temos tratado aí de muitos aspectos negativos. O que há de positivo em relação a essa queda na taxa Selic? Bom, segundo os economistas, nós teremos o quê? Um crescimento a longo prazo. E para termos crescimento, o que nós precisamos ter? Os bancos repassando a taxa de juros a quem? Aos empresários, ao consumidor final, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar mais consumo, vai gerar mais produção e isso vai gerar crescimento à economia brasileira. Outro fator importante dessa queda da taxa básica de juros é que 3/4 da dívida brasileira estão atrelados à taxa Selic. Se elas estão atreladas à taxa Selic, quando você reduz de forma mais brusca e com maior velocidade essa taxa, o que acontece? O endividamento do país vai se reduzindo. O que se paga de juros, né, pelo endividamento do país, esse valor vai sendo reduzido. E uma última questão que não é também pouco importante, né, é a questão dos incentivos aos empréstimos imobiliários, né? O que vem ocorrendo? Com essa redução da taxa básica de juros, um dos principais bancos do país responsável pelo crédito imobiliário, como a Caixa Econômica, vem também gradualmente reduzindo a taxa de juros. E isso serve de quê? Serve de incentivo para que mais famílias adquiram a casa própria, né? E aí, com esse incentivo dado ao mercado imobiliário, nós temos um giro maior na economia, né? Por quê? Porque o setor imobiliário ele gera muito empregos, né? E aí a consequência disso para o país, de uma maneira mais ampla, é gerar crescimento econômico. Bom, e aí, fator importante é o seguinte: como ficam os nossos investimentos, né? O pessoal estava todo acostumado a investir naqueles fundos de renda fixa, LCI, LCA, que tinham rentabilidades muito melhores, muito superiores à da poupança. E atualmente, esses investimentos de renda fixa, esses investimentos considerados um pouco mais seguros, né, de riscos muito baixos e de risco baixo, não têm sido mais suficientes para suprir aí as necessidades dos investidores. E aí o que acaba acontecendo? As outras alternativas que nós temos são correr mais risco, né? Adquirindo títulos da dívida do capital privado, tá? Outra alternativa são os fundos imobiliários e uma terceira também alternativa razoável é correr o risco de investir na bolsa de valores, né? A gente sabe que a bolsa de valores é muito arriscada, mas as pessoas aí estão buscando, né, seus bancos, corretoras independentes, no intuito de tornar seus investimentos e seus ganhos um pouco mais arrojados. Mas para tudo isso existe um risco, evidentemente. E aí, qual a relação jurídica
nesses aspectos todos que eu mencionei? Bom, primeiramente, havendo crescimento do país, nós temos um incremento no mercado de trabalho. E aí nós temos aí as relações jurídicas entre empregado e empregador que movem até hoje, mas com menos rigor, a justiça do trabalho. Você vai querer investir um dinheiro numa corretora, você vai ter que assinar um contrato, você vai ter que dar uma procuração, vai ter que assinar um contrato, e aí a pessoa vai lá assinar o contrato, ela muitas vezes não sabe nem o que ela está assinando, ela não entende aquilo que ela está assinando. E isso é muito importante, você ter uma pessoa que te aconselhe bem, que entenda um pouco de economia para auxiliar nessa assinatura desse contrato. Porque a pessoa entende pouco de direito, de economia menos ainda, que ela está delegando ali a função para outra pessoa para cuidar de seus investimentos. Ela vai estar ali num setor nebuloso. Então, assim, é necessário um auxílio caso a pessoa queira dar essa guinada de sair daquele mundinho restrito ao banco ao qual ela possui conta corrente. Bom, e por fim, né, a relação jurídica que nós temos aí também nesses aspectos mencionados é quando você vai assinar um contrato de financiamento imobiliário. Você tem que ter noção não só do que você está pagando, qual é o tipo de investimento que você está fazendo, atrelado a qual taxa, se é atrelado a Selic, se é atrelado ao IPCA, né? Isso tudo é importante a pessoa ter noção, né? E, principalmente, o que ela pode fazer no caso de haver uma posterior desistência, porque um financiamento imobiliário dura aí 20, 30 anos, certo? Então, para essas questões todas do cotidiano, tá? As pessoas certamente vão precisar de uma ajuda, né? Seja de um economista, seja de um advogado, que entendam, né, minimamente essas complexidades que muitas pessoas chamam complexidades do mundo moderno, mas que sempre estiveram aí. Ao longo do tempo, elas só foram se diversificando e se complexificando um pouco mais. É isso aí, gente. Justiça como prioridade.